Bem, ainda pensando aí em nova ordem mundial, nós vamos ter aí a criação, a formação dos chamados blocos econômicos regionais. Nós vamos ter aí uma multiplicação de polos de poder regional. Os países começam a se unir com o objetivo de se ajudarem mutuamente no campo aí da economia. Nós vamos ter a chamada pulverização das atividades econômicas e financeiras. China e Rússia, de uma forma e até mesmo cautelosa, começam a fortalecer a sua área de influência sobre a Ásia. Nós vamos ter aí uma aproximação, né? Eles aproximam-se quando se trata de confrontar aí os interesses norte-americanos. Aqui vocês têm um gráfico das maiores economias até 2050 e vocês podem observar aí que a economia chinesa ela vai ultrapassar a economia norte-americana no ano de 2050. Então percebam a força da China dentro desse contexto de nova ordem mundial, fugindo daquela ordem mundial da Guerra Fria polarizada, onde nós tínhamos norte-americanos e soviéticos. Nós vamos ter também, dentro desse contexto de nova ordem mundial, a formação dos blocos dos países emergentes, que são os países em desenvolvimento, como o Brasil. Nós vamos ter aí um fortalecimento das chamadas instituições supranacionais, ou seja, grupos que não estão intimamente ligados a um único país. O que você tem aí são os blocos econômicos regionais que unem-se criando essa instituição supranacional. Dois exemplos que eu trago para vocês aqui desses blocos de países emergentes é o G7, formado aí pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que são as maiores economias do mundo hoje. O G7 tem um poder de influência econômica e de direcionamento da economia mundial sem precedentes. Eu tenho também o G20 com a participação aí do Brasil e da Índia. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, né, mostrando os países que formam o G7, como vocês podem ver aí, Canadá, Alemanha, Itália, França, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. E aqui um mapa mostrando os países que formam aí o G20. Nós vamos ter também, nesse contexto da formação dos blocos econômicos, a criação dos BRICS, que é a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, em inglês. Os BRICS eles vêm aí com uma tentativa, né, de alguma forma rivalizar com a União Europeia, rivalizar com o G7. São países que estão aí em desenvolvimento, são as cinco economias aí, né, que a gente pode definir como uma das mais emergentes, até pelo menos um ano atrás, mas enfim, são países que têm como objetivo aí se unir para tentar reduzir a influência e a hegemonia norte-americana na América Latina, na Ásia e na África. E com relação ao Brasil, nessa nova ordem mundial, né, as perspectivas brasileiras dentro desse contexto de nova ordem mundial, onde o Brasil se encaixa, né, nessa nova ordem mundial aí. O objetivo do governo brasileiro, desde governos antes do atual, era se tornar aí um global player, ou seja, o Brasil tinha como objetivo se tornar um país de influência econômica e bélica no mundo todo, né? Mas para isso ele precisa fortalecer aí o seu setor exportador e diversificar a sua base de produção. Quando a gente pensa num Brasil exportador, o que a gente tem aí predominando são as chamadas commodities. Commodities nada mais é do que o produto in natura. Nós exportamos basicamente soja em natura, né? Então o Estado brasileiro ele tem que intensificar a sua atuação no exterior, oferecendo ajuda financeira para outros países em dificuldades. Tudo bem que nesse contexto de pandemia e de crise econômica mundial, onde o Brasil é um dos países que mais sofre, né, com essa questão dessa crise econômica do mundo todo, essa ajuda a outros países torna-se difícil. Mas para se tornar um global player, né, um jogador global,
o governo brasileiro precisa de alguma forma se estruturar e se organizar para ajudar financeiramente outros países. Nós nos destacamos aí na exploração de petróleo em águas profundas. A Petrobras é a empresa, né, brasileira que tem a tecnologia e que tem o conhecimento técnico mais refinado para a exploração do petróleo em águas profundas. E o que a gente tem que também fazer aí é incentivar a expansão de empresas brasileiras para outros países, exportar para outros países, abrir filiais aí em outros países. Nós temos dois grandes problemas que impedem o Brasil de se tornar aí um global player. O primeiro, a alta concentração de renda no país. Você tem pouquíssimas pessoas com muito dinheiro e muita gente com pouquíssimo dinheiro, e a fraqueza das nossas instituições político-administrativas. No atual contexto político que a gente vive hoje, inúmeras vezes nós passamos aí por um contexto de ruptura institucional, onde as três esferas aí do poder legislativo, executivo e judiciário, em vários momentos chegaram ao ponto de separar-se, né? Então, essa fraqueza das nossas instituições também não contribui para que o Brasil se torne aí uma referência bélica, militar e econômica no mundo. Com relação à integração regional, eu trouxe aqui para vocês um histórico, né, de tentativas aqui no continente americano, principalmente América Latina, do México para baixo, de integração regional. A primeira tentativa que nós vamos ter aí de unificação dos países latino-americanos acontece em 1826 com Simão Bolívar, que foi o grande responsável pela libertação, pela independência de vários países latino-americanos. O objetivo de Simão Bolívar com a Conferência do Panamá era unir todas as ex-colônias espanholas em um grande país para rivalizar aí com a Europa e com os Estados Unidos. Mas os interesses das elites desses países que haviam se tornado recentemente independentes não contribuiu para a formação desse grande bloco que seria aí a base da Conferência do Panamá. Nós vamos ter aí um contexto do chamado panamericanismo, a união dos países latino-americanos, o que nós vamos ter alguns esboços de tentativa dos países latino-americanos para rivalizar com a Europa e Estados Unidos principalmente. Eu vou ter a criação do Mercado Comum Centro-Americano em 1960, o chamado Pacto Andino em 69 e a criação do Mercosul em 1991. O objetivo aí com a criação do Mercosul era criar um bloco econômico poderoso liderado aí pelo Brasil. O que não se concretizou e ainda hoje existem várias arestas soltas nesse acordo que seria o Mercosul aqui na América do Sul. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mostrando para vocês os países que formam aí o Mercado Comum Centro-Americano, o MCCA. Então você tem aí todos os países que formam o Mercado Comum Centro-Americano, os países que formam o Pacto Andino, membros e membros associados. Membros associados não têm poder de decisão. E o Mercosul, né, o último aí, o mais forte, onde nós temos aí em verde os membros plenos, a Venezuela em vermelho ali é um país suspenso por conta da sua política autoritária e antidemocrática, ela foi suspensa pelos membros do Mercosul, mas você tem aí os membros plenos em verde e em roxo os membros associados, que são os países que não têm poder de voz e voto no Mercosul. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino aqui a minha aula sobre a nova ordem mundial. Pensando um pouquinho sobre essa questão da nova ordem mundial, eu vou trazer um contexto recente que é a guerra da Ucrânia, onde nós temos de um lado a OTAN, uma, uma instituição militar, né, um grupo militar criado logo depois da Segunda Guerra Mundial pelos países ali da Europa Ocidental, mas entrando novamente depois, né, Estados Unidos, Canadá, enfim.
contra a influência russa, né, avançando ali sobre a Europa, parte da Europa Oriental, querendo avançar sobre a Europa Ocidental. Esse contexto da guerra da Ucrânia pode trazer para a gente aí uma nova reorganização territorial, bélica, militar e econômica, né? Nós temos aí a grande parte da Europa dependendo da produção de petróleo e carvão russo, onde os russos têm aí essa capacidade de barganha, né, com os países europeus, porque é o maior exportador de petróleo e carvão mineral aí para a Europa, para os países europeus. Então a gente tem um novo contexto de nova ordem mundial, com a guerra da Ucrânia que está se desenrolando aí. Vamos ver até que ponto esse conflito entre Rússia e Ucrânia ele pode reestruturar, reorganizar essa nova ordem política, econômica, bélica mundial. Bem, queridos alunos e alunas, estudem e estudem.